O Senhor nosso Deus tem sido bom e maravilhoso para com todos nós. Tem nos dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade que ilumina a nossa alma. Sem a palavra de Deus, estaríamos perdidos em nossa ignorância. Ignorância que faz sofrer, que traz desespero, traz uma grande confusão. Mas Deus achou por bem nos separar, trazer para próximo de si e dizer a ti, a vocês, eu vou revelar as minhas coisas. Por isso é preciso ter um espírito de gratidão a Deus por estarmos recebendo a sua palavra. Vamos abrir a nossa escritura no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Irmãos, no versículo 1, a narrativa diz que havia fome onde estava Isaque e os seus. Era de costume daqueles povos, quando encontravam-se diante de tempos difíceis, de seca, de pouca comida, buscarem abrigo, alimento em outras regiões. Isaque saiu de onde estava e procurou abrigo entre o povo filisteu. No versículo 2, a narrativa muda, dizendo que Deus apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Observamos aqui que o Senhor tem propósitos para o seu povo. Certamente Isaque pretendia ir para outros lugares, como diz aqui, ao Egito, mas o Senhor intercede e pede para que ele não vá ao Egito e fique onde o Senhor deseja. Por que isso? Porque Deus tem propósitos para o seu povo. O povo de Deus é conduzido por Deus. Tem que ter consciência disso para que prevaleça a vontade de Deus. Porque poderia muito bem Isaque e os seus viverem como os filisteus. Homens, um povo que não conhecia o Deus de Israel. Viver pensando como eles pensavam, agindo e fazendo como eles faziam. Mas o povo de Deus tem um Deus
que tem propósitos para si. E ele disse para que Isaque o obedecesse. Nós vemos aqui uma coisa bastante interessante, é esta palavrinha que diz, apareceu-lhe o Senhor. Isso mostra para nós que existem aparições. Existe uma comunicação, pode ser, segundo os hebreus, os judeus, Deus pode falar conosco através dos seus mensageiros, conhecido como anjos ou arcanjos, espíritos, ou o próprio Deus. Mas o que fica claro aqui é que houve uma comunicação, é que houve uma aparição. Então Deus pode aparecer, Deus pode interceder, Deus pode comunicar conosco, pode, está escrito aqui, mas poderia surgir uma outra questão, interrogação, por que as religiões não falam disso? Porque a religião tradicional nunca nos ensinou que estas coisas são possíveis? Diriam somente para Isaque. Por que Isaque? É especial? Era o único, naquele momento era o único, porque o seu pai já havia falecido. Era o primeiro, era o número 1, sim, era o único, mas era o único descendente de Abraão. E a promessa a Abraão, a Isaque e Jacó é que haveriam muitos. O Senhor faria uma nação de descendentes. Então todos são descendentes semelhantes a Isaque. Se Isaque recebeu a presença de Deus, por ser apenas um descendente e participar do propósito de Deus, nós também somos descendentes de Deus e fazemos parte do propósito de Deus. Num tempo bem diferente, já se passaram séculos, mas fazemos parte do propósito de Deus. Não vamos viver como os filisteus, que não creem, que adoram deuses. Eles estão em nossos dias também ao nosso lado, nesta grande Babilônia, assim foi chamado. Este mundo, pelo Senhor, se tornaria a grande Babilônia. Nós não podemos viver com os homens que adoram deuses, que adoram este mundo. Nós somos um povo diferente. Nós somos descendentes do pai Abraão. Disse o Senhor, peregrina nesta terra e serei contigo. O Senhor está determinando porque ele tinha um propósito de naquelas terras fazer uma nação. Mas fica claro aqui que na determinação de Deus e sendo obediente, o Senhor diz, serei contigo. Olha só, irmãos. Aquele que é obediente ao Senhor, o Senhor é com ele, é com a sua casa. Nós desejamos tantas coisas, criar os nossos filhos, dar boas escolas, falamos do futuro, das coisas deste mundo, ensinamos tecnologia, damos, oferecemos presentes para que sejam alguma coisa, mas muitas vezes esquecemos de pedir aos nossos filhos que sejam obedientes a Deus, porque sendo obedientes a Deus, Deus estará com eles. Alguém quer algo melhor do que a proteção de Deus? A proteção do Senhor. Diz também, eu te abençoarei. Muitos acham, sequer sabem que o que possuem porque têm uma vida abençoada por Deus. Nós temos um Deus que abençoa. Nós precisamos da bênção de Deus. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão estas mesmas coisas, que ele seria um homem abençoado e dele faria gerações, uma grande nação. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, diz também em outras passagens, como as areias do mar.
e direi à tua descendência e darei à tua descendência todas estas terras, aí falando de Israel, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. O Senhor iniciou com aquele povo junto em Israel, lutaram, venceram, choraram, morreram pela palavra de Deus, foram escolados pelo Senhor. Mas ali ele formou, foi o cadinho para ele formar um povo. Quando estavam no deserto, não tendo o que comer, ele enviou o maná, dizendo: eu supro as suas necessidades, confia em mim. Hoje o maná não cai, mas nós podemos confiar que Deus nos assiste, não deixando nada faltar para nós, porque nós temos um Deus maravilhoso. Ele está formando um povo, para que este povo seja exemplo, este povo amadurecido sirva de modelo para toda a humanidade. Por isso ele diz aqui que vai abençoar todos os povos, mas ele precisa formar um filho mais velho, que é o Israel de Deus. Mas iniciou com um homem. Um homem pode-se dizer bem-aventurado, porque ele disse assim: porquanto Abraão recebeu a minha voz. Nós ouvimos todas as semanas a palavra de Deus, estamos com as escrituras nas mãos. Abraão não tinha as escrituras sagradas. Abraão sozinho, diz aqui, ele ouviu a voz de Deus. Ele desbravou, ele foi o primeiro. Ele guardou os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis sem existirem. Não existiam. E vieram depois com Moisés. Pelo coração, ele cumpriu por amor, pela fé, conhecido como o primeiro crente, sem ter nada do que temos. Ele creu em Deus e fez a sua vontade. Quando ele foi provado por Deus para dar o seu filho em sacrifício, no momento do sacrifício, Deus disse: não é necessário, porque Deus estava querendo provar a sua fé, querendo provar a sua obediência. É mais importante a obediência, foi no caso do sacrifício, do que o próprio ato em si, porque o Senhor quer de nós obediência, porque uma vez sendo obediente, Ele estabelece todas as outras coisas. E o Senhor diz ao filho, estas coisas foram ditas todas a Abraão, mas é importante que observemos que ele disse ao filho de Abraão para que imitasse o seu pai, para que desse sequência às gerações, que os jovens saibam disso, que o que Deus tem feito em sua casa com seus pais, o que nos mostra a tradição que está aqui nesta escritura, neste livro maravilhoso, precisa ser passado, precisa ser vivido e passado para as futuras gerações, para que estas coisas se tornem eternas entre nós, a verdade de Deus permaneça sempre entre nós. Por isso nós precisamos aproveitar os momentos para conversarmos das coisas de Deus, para relembrarmos o que os nossos irmãos passaram no passado e falar sempre deste Deus maravilhoso que tem garantido vida, esperança a nós, e nós estamos vendo. Não trata-se de apenas uma informação. Nós estamos vendo um povo sendo formado. Começou lá atrás, no início, teve o seu período de infância, de erros, mas agora este povo está amadurecendo.
quase na condição já de receber as coisas novas que estão por vir, que nós sabemos que ocorrerão brevemente com a vinda e volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe a todos.